Signo de Áries, vamos lá para a leitura de vocês, meus amores. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Augusto, seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo, tá bom? Lembrando que a leitura pode sim estar espelhada, tá? Em caso de relacionamentos no geral, tá? Serve para Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, agosto, setembro, outubro, novembro. Ressoou com você, serve para você, tá bom? Lá. Arianos, o meu pequeno coraçãozinho, o que nós temos aqui numa situação de desafio? Tarô é difícil, hein? Meu Deus do céu. A gente até tenta na pulada, mas o negocinho é encardido. É assim mesmo. Vamos lá. E aí quando você não pede, vem. As de Pentáculos aqui, Tarô. O que é esse As de Pentáculos na situação no passado? The World. Os amantes no fundo do deck, Rei de Pentáculos. Eita, Ares. Gostei da decisão aqui. De só no sapatinho, hein? Vamos lá, nós abrimos com a lâmina do As de Pentáculos, que foi clarificada pela lâmina do mundo. O que acontece aqui, Ares? Aqui me mostra uma finalização que aconteceu aqui, e eu entendo até que seja num futuro recente, tá? Onde essa finalização de ciclo, alguma coisa que se encerrou aqui, não entendo, talvez tenha você que tenha... talvez você que tenha... Talvez você tenha aqui finalizado alguma coisa, né? Ou aqui, como é que eu poderia colocar? Iniciado algo para poder finalizar alguma coisa. Sabe? Eu entrei num outro trabalho para poder encerrar um ciclo numa outra empresa. Eu entrei num outro relacionamento para poder encerrar um relacionamento anterior. Por que não, Enfim, ou houve aqui uma finalização, tá? E mediante essa finalização apareceu uma oportunidade aqui para vocês, ou houve esse processo que eu falei agora há pouco, né? De iniciar alguma coisa para se finalizar outra. O que acontece? No centro da energia está me mostrando a torre, tá? Dizendo que para algumas pessoas, ou essa situação aqui, ela causou uma espécie de um estrago em alguma outra dinâmica, né? Ou aqui, esse As de Pentáculos, ou seja, essa nova oportunidade, ela teve algum tipo de abalo aqui, tá? Pode ter sido para algumas pessoas uma ruptura, pode ter sido a finalização simplesmente desse As de Pentáculos para algumas pessoas também, né? O que essa torre está aqui fazendo na mesa tarot? Se lembrando que Rainha de Copas, energia de Câncer, Escorpião, Peixes. Para vocês. Fala da Rainha de Copas, tarot, mas não manda outra da corte, porque não vai ajudar muito. Mandou, lógico que mandou outra da corte. Eu acho que aqui a gente está falando de uma finalização de um relacionamento. Para algumas pessoas. Em uma posição atual. Tá? Flávio, posição atual aconteceu ou vem acontecer aqui? As duas questões. Nós temos a energia tanto de vocês aqui, quanto a energia de Câncer, Escorpião, Peixes aqui, e também Leão, Sagitário, né? O que aconteceu nesse casal aqui, nesse... Dois de espadas, algumas situações de dúvidas aqui, ou até mesmo alguém que estava escondendo alguma coisa de alguém, mas aqui eu vejo mais a questão da dúvida e uma outra possibilidade de alguém não ter enxergado alguma coisa nessa dinâmica aqui. Então, vamos lá, vamos supor... Não, Flávio, olha... eu simplesmente, né, finalizei um relacionamento e tal, e apareceu uma oportunidade, eu abracei essa oportunidade
Porém, contudo, entretanto, eu nem enxerguei algumas situações aqui, ou se enxerguei aqui, eu fiz questão de não, né, dar muita atenção para essa questão. Eis que, de repente, essa situação, ela gera aqui uma torre na energia de vocês. Flávio, isso aqui é só para relacionamento? Não, isso aqui pode ser uma espécie de uma parceria, né? Entrei, né? Saí daquela empresa que eu estava, ou daquele trabalho que eu estava, fui trabalhar com uma pessoa e eu não tive percepção de algumas questões. O que é esse 2 de espadas aqui, hein? Tarô, por gentileza. 2 de espadas. Difícil. Quando eu quero, você não sai, né, filho? 2 de espadas, tarô. 3 de copas. Putz, grilo, eu não percebi que tinha uma terceira pessoa lá e essa terceira pessoa talvez não era uma situação tão interessante. No caso de relacionamento aqui, inclusive até uma dinâmica de triângulo amoroso, tá? Saí de uma situação, fui para outra. Quando eu percebi, eu estava aqui, Flávia, dentro de um triângulo amoroso, ou descobri alguma coisa que estava sendo escondida aqui de mim, né? Estava sendo ocultada, vamos dizer assim. O 2 de espadas também traz até uma questão de comparação, ou seja, do tipo assim, vamos colocar relacionamento, mas você pode adaptar para o trabalho, tá? Saí de um relacionamento, finalizei esse relacionamento, e aí entrei dentro de uma outra dinâmica, de repente começaram as comparações, ou seja, eu comparando a pessoa atual com a pessoa do passado, ou até mesmo a pessoa, né, a sua contraparte aqui, fazendo esse tipo de comparação. Numa dinâmica de trabalho seria algo bem parecido também, tá? Até mesmo de uma questão de projetos, lugares, adapte a sua realidade. Flávio, como assim? Sei lá, saí de uma cidade que eu julgava ser um lugar ruim e fui para um outro lugar que agora, tipo, será que é onde eu estava não era um lugar melhor? Enfim, fala mais aqui dessa questão. 5 de pentáculos. 5 de pentáculos traz uma situação de uma espécie de uma escassez emocional aqui também, né? Uma escassez financeira. Então pode ser que esse trabalho ou esse relacionamento que você tenha entrado aqui, onde aqui tem uma interferência de uma terceira pessoa, tá? Seja em questão de trabalho, seja em questão de relacionamento, tem uma interferência. E eu entendo aqui que é algo que causou algum tipo de prejuízo para Ariano do meu pequeno coraçãozinho, ou neste momento talvez esteja causando esse tipo de prejuízo, né? Tá me vindo até uma parada aqui de tipo assim, principalmente até numa questão de relacionamento aqui, alguém que descobriu que estava sustentando 2 famílias aqui. Flávio, eu tava numa dinâmica aqui, num relacionamento que a pessoa estava comigo e toda hora eu tinha que dar dinheiro para a pessoa, para alguma coisa, e eu acabei descobrindo aqui que esse dinheiro era para bancar uma outra situação. Não é uma família, seria uma outra pessoa, alguma coisa assim, né? Aqui, inclusive, numa dinâmica de trabalho, eu entendo que até você fazendo o trabalho de outras pessoas aqui, quando você percebeu a situação, você já estava dentro de um processo de desgaste muito grande aqui com relação a essa situação. Ok, tarô, o Rei de Espadas aqui numa situação futura para arianos do meu pequeno coraçãozinho. Eis que uma mudança do universo aqui, o Áries, se você ainda está nessa dinâmica, existe alguma coisa que acontece, e a gente vai tentar descobrir aqui, obviamente. 8 de paus, tá? Que veio clarificando o Rei de Espadas, uma energia de Gêmeos, Libra, Aquário. Você pode ter no mapa ou pode estar lidando com essas energias, tá?
Eis que algum tipo de mudança aqui exige que arianos, eu vou colocar dessa forma, mas você pode espelhar, tá? Tenham que agir de uma forma um tanto quanto fria, ou talvez você já esteja meio que maquinando algum tipo de mudança aqui, onde você já prevê essa necessidade de agir de uma forma um tanto quanto fria, agir de uma forma bem... Aqui eu colocaria até que uma questão assim, óbvio, enxergando a imparcialidade até onde ela... Até um determinado momento ali, até uma parte, né? E após essa questão, tipo, é parcialidade total aqui. Então pode ser você, através dessa situação de 8 de paus que chega rápida, tendo que tomar alguma decisão, mas fazendo essa tomada de decisão de uma forma parcial e um tanto quanto fria, até mesmo não, bem racional, inclusive, né? Fala desse 8 de paus aqui, Tarô, por gentileza. Rainha de Pentáculos, energia. Nossa, tem muita gente envolvida nessa leitura. Ai, pelo amor de Deus. Muita gente. Não gosto de multidão, aqui já tem uma multidão. Ares, Rainha de Ouros aqui para vocês, meus amores. Fala mais aqui desse 8 de paus. Não sei se é uma outra proposta que chega para vocês, ou uma ajuda, alguém que chega oferecendo alguma coisa aqui. 6 de Pentáculos. Tem alguma coisa diferente que eu entendo que chega de forma rápida para vocês. Não sei se é uma outra proposta de emprego, né? Ou até mesmo uma outra pessoa que chega, Flávio, mas é uma rainha de Pentáculos. Não se pega nessa questão de gênero, não, que é uma leitura coletiva, tá? Que é só uma questão de arquétipo. Alguém que tem uma energia bem de cuidar mesmo, sabe? Aquela energia bem de alguém que se preocupa bastante. Pode ser você? Pode ser você, tá? Mas aqui o que eu entendo é que alguma coisa de fato chega de forma rápida aqui através desse 8 de paus, tá? Colocando vocês numa espécie de uma berlinda. Mas eu entendo que é uma berlinda dando bem, tá? Não tô vendo uma situação negativa, não. Fala do Rei de Espadas aqui, tarotos. Por gentileza. Não vou passar vergonha, não, rapaz. 8 de Pentáculos aqui. Você tendo que trabalhar bastante aqui essa decisão, Ares. Se você ainda tá nessa dinâmica, tá? Ah, Flávio, realmente, eu tô nessa parada do trabalho aqui, tô trabalhando por 50, né? Percebi que isso daqui tá acabando com a minha saúde, tá detonando com... Né? E eu não tô sendo tão bem paga que não, Flávio, não é uma questão de trabalho, é um relacionamento, sim. Descobri, ou venho a descobrir aqui, que estou dentro de uma dinâmica de triângulo aqui, eu tenho uma terceira pessoa que ela está influenciando de forma negativa, onde eu tô meio até que prevendo aqui, porque entendo até que tem uma questão de prever aqui, tá? Essa ruptura, essa finalização. E também muito por conta dessa parada aqui, para algumas pessoas, não é para todo mundo, tá? Ela meio que começou bagunçada já. Sabe, aquele relacionamento começou bagunçado, eu não percebi os sinais dessa pessoa, que essa pessoa era desse jeito, sabe? Não necessariamente uma terceira pessoa, mas aqui pode me mostrar até uma questão de tipo personalidade, sabe? Tipo fragmentado. Nossa, foi longe, hein? Mas é mais ou menos isso. Tá? Alguém que se mostrou de uma forma e de repente é outra e de repente é outra e fica aquela parada meio que confusa, né? E aqui essa oportunidade que aparece ou essa possibilidade, essa ajuda, tá? Ela coloca vocês aqui, mas eu entendo que é como se arianos, numa questão mais futura, tivesse que trabalhar muito bem essa decisão de uma forma um tanto quanto estratégica, tá? A questão aqui final, que seria a resolução da situação, ela está até que positiva, tá, Ares? A situação aqui é que nós temos como desafio uma lâmina da justiça. Fala dessa justiça aqui. Inclusive, para algumas pessoas, essa nova questão,
tá? Ela muito que ganha vocês aqui por uma espécie de um reconhecimento também. Então, putz, conheci uma outra pessoa e essa pessoa, completamente diferente. Ela reconhece as minhas qualidades, ela meio que entende aqui as minhas pegadas emocionais, os meus gatilhos, etc, etc. Tá? E aqui, você meio que naquela questão de tipo, eu tenho que olhar mais para o meu umbigo, né? Tem que racionalizar bastante com relação a essa decisão, mas de forma a racionalizar para mim, não vendo uma situação para o outro, não observando ali o que vai acontecer com o outro, já que dentro de qualquer dinâmica que seja, que a gente esteja falando para o signo de Áries, a situação aqui de uma certa forma ela deu bem ruim, né? A justiça veio clarificada pela lâmina do 3 de espadas, tá? Na posição de desafio, o que me mostra que é como se para essa situação ela se desenrolar de uma forma um pouco menos complexa e complicada por conta da necessidade de arianos terem que sair da sua energia natural, que é uma energia de rainha, rei de paus aqui, e entrar dentro de uma outra energia que não é muito ali a não ser que você tenha muito forte no mapa essas energias Gêmeos, Libra, Aquário, né, que não é muito uma energia mental, enfim, que é muito uma energia mental, perdão. Então, tipo, é como se você tivesse que sair dessa zona de conforto. Isso daí tá te trazendo algum tipo de incômodo, vamos colocar assim. 3 de espadas entra como aquela bagunça mental aqui. E eu entendo que para que essa situação ela aconteça de uma forma um pouco mais tranquila, é como se você tivesse que botar essa situação na balança, tá? Entender um lado e entender o seu lado. Mas aqui não é aquele tipo de vou pegar pela empatia, não, vou... porque o que acontece? O que eu estou enxergando aqui? Se arianos forem muito por essa pegada da empatia, observando muito o lado, né, da situação oposta ali, que talvez tenha te prejudicado, existe uma possibilidade de você travar nessa questão, porque aqui, né, a energia de Libra também é uma energia muito racional, ou seja, traz muito aquela questão para arianos, estou falando inclusive com pessoas do signo de Áries, que tem muito forte essa pegada da justiça. Então se eu saio de uma situação, eu tenho que sair tipo, essa situação ela tem que ser resolvida, né? Saio do trabalho, tem que sair de uma forma ali, tudo certinho, porque queira ou não queira, a pessoa me deu uma oportunidade e tal. E aqui é como se você tivesse que observar esse 3 de espadas, observar essa dor e agir dentro desse conceito aqui de justiça, olhando um pouco mais o seu lado, óbvio, né? Ninguém está falando para você simplesmente sumir, mas, tipo, observar aqui o que é melhor, o que é mais vantagem para você, né? O que te traria aqui esse equilíbrio, ou recobraria para você esse equilíbrio mental. 4 de paus aqui, tarô. Entendo que agindo dessa forma, aqui, Áries, a sua conclusão aqui ela vai ser bem interessante. 5 de paus. Olha que interessante, um 5 de paus clarificando um 4 de paus. Que eu vejo que através do entendimento de um conflito interno também, é como se você se encontrasse, que você encontrasse uma solução para alguma coisa. Fala desse 4 de paus aqui. Princesa de Pentáculos, uma oportunidade que se apresenta, e o 5 de paus, tá não? O 9 de copas. Entendi. Tem uma dualidade aqui entre duas situações. 7 de ouros aqui. Exatamente. O que acontece?
por que a justiça veio com esse 3 de espadas, né? É porque aqui eu estou entendendo que até então, librianos, lâmina de Libra, desculpa, Ares. Arianos do meu pequeno coraçãozinho sempre agiram ou sempre se colocaram dentro de situações que não eram situações ao qual você de fato gostaria de estar. Então, eu estou dentro de um trabalho, saí desse trabalho, vamos seguir a linha aqui, né? Saí desse trabalho, fui para um outro trabalho por conta de qualquer outra coisa, menos aquilo ou alguma coisa que me trouxesse aqui uma realização. A mesma questão de um relacionamento, né? Estou dentro de um relacionamento, mas eu não estou feliz. Não é uma questão, não é uma situação aqui que eu entenda como é ideal, mas só que é uma situação que tá ok, tá daquele jeito. Então, eu gosto da pessoa, entendo que eu gosto, e aí pode aplicar as dinâmicas anteriores que a gente falou. Só que agora, o Ares, eu entendo muito por conta também da questão aqui da sua virada de ciclo, né? Junto com a virada do ano astrológico, é como se o tarot estivesse observando a necessidade de você começar a fazer as coisas de acordo com aquilo que te convém, de acordo com aquilo que é da sua vontade, do seu desejo. E eu entendo que muito por conta de situações terceiras, onde nós temos o 3 de copas aqui, então pode ser família, pode ser outras questões, né? Adapte a sua realidade. Existe muito essa pegada do conflito aqui, né? 5 de paus, onde o 9 de copas seria assim, o meu desejo é o que gera conflito. Ou seja, muito aquela pegada do tipo, eu tenho que fazer primeiro, né, pelos outros e depois eu vejo o meu lado aqui, ou até mesmo deixar de seguir aqui os seus sonhos, os seus desejos, para poder estar ou agradar ou ajudar alguém, ajudar os outros aqui. Essa questão do 8 de paus que chega trazendo essa mudança, essa ajuda, esse reconhecimento, vai fazer você entrar nessa pegada onde você vai precisar olhar mais para o seu lado. Eu entendo que pela configuração que finalizou aqui, onde o 9 de copas clarifica um 5 de paus, ou seja, mesmo com os conflitos, mesmo tendo esse entendimento, mesmo até naquela pegada do tipo, será que eu estou fazendo certo? Enfim, tá? Existe aqui uma oportunidade, clarificando esse 4 de paus, que eu entendo que é algo que é de fato para você. Que o Pajem de Pentáculos é sim uma nova oportunidade. O 4 de paus ele me mostra algo que realmente aqui ele te complementa, vamos colocar assim. Então, se é uma situação de um relacionamento, aí eu sempre olhei para pessoas com um status financeiro um pouco mais alto lá, né? Porque sempre, minha mãe sempre falou, você tem que arrumar alguém rico e não sei o que lá. Só que eu vou começar a seguir meu coração, eu vou atrás de alguém que realmente seja de valor aqui. A mesma coisa de trabalhar, Flávio. Eu estou trabalhando nesses trabalhos que eu faço porque fui criada, enfim, dessa forma, fui criado dessa forma, e agora eu estou indo atrás do que realmente me traria uma espécie de uma realização. Eu vejo aqui, Ares, que de fato alguns conflitos acontecerão, porém, contudo, entretanto, você vai encontrar isso que você tanto está buscando, tá bom? É isso que eu tenho para vocês, espero poder ter ajudado, lembrando, né, daquele like maroto, daquela curtida, né, daquele comentário, se inscrevam neste canal, caso sua energia tenha ressoado comigo. Até o próximo vídeo,
Fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus amores.